Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui calcular o momento de inércia de uma molécula diatômica ou biatômica. A gente vai precisar desse resultado para um dos problemas aí na sequência. Em que consiste uma molécula diatômica? Eu estou pensando aqui em dois átomos unidos, aqui numa modelagem bem grosseira, por uma haste. Então, a ligação aqui entre esses dois átomos dessa molécula vai ser fisicamente representada aqui no meu modelo por uma haste rígida, tá? Ela não se deforma. Bom, cada um desses átomos vai ter uma massa, M1 e M2, e eu sei a distância entre eles, tá? O comprimento dessa haste aqui, do centro de um átomo até o outro, vai ser D, essa distância. Bom, eu vou tentar entender esse problema e, mais especificamente, calcular o momento de inércia, começando aqui por adotar uma referência. Tá? Eu vou passar um eixo X, que eu vou chamar de X, né? Aqui pela haste, tá? E essa molécula ela vai rotacionar em torno de um ponto. E esse ponto é o centro de massa. Tá? Fica mais fácil para eu analisar o problema fazendo isso. Vou colocar o x do centro de massa na origem, no x0 aqui, tá? X do centro de massa vai ser igual a zero. Ele está um pouquinho deslocado aqui para a direita, para o lado da massa 1, porque a massa 1 ela é maior que a massa 2. Estou assumindo isso. Tá? Se eu assumir isso aqui bem na metade, seria um caso particular em que as duas massas são iguais. Tá? Bom, a distância daqui da origem até a massa 1, vou chamar de x1, tá? Aqui positiva essa distância, tá? E aqui também a distância x2 da origem até a massa 2, até o centro dela, eu vou chamar de x2, uma distância positiva também. Bom, a primeira coisa que a gente nota aqui é que x1 e x2 é igual a essa distância, d. E o meu objetivo é calcular o momento de inércia. O momento de inércia ele depende dessas distâncias x1 e x2. Só que eu quero achar uma expressão para o momento de inércia que independa dessas distâncias, x1 e x2. E dependa só das massas e dessa distância entre elas. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar reparando aqui, né? Eu adotei isso, né? Que o meu centro de, x do centro de massa é zero. Então a definição do x do centro de massa é a massa 1 vezes o x1, a massa 2 vezes a posição aqui está para a esquerda da origem, né? Então vai ser menos x2, x2 positivo, tá? Dividido pela massa 1 mais a massa 2. Tá? E isso é zero. Ora, a massa 1 mais a massa 2, isso vai dar uma soma positiva. Passando aqui, multiplicando por zero, vai ficar zero. Então, M1x1 vai ser igual a M2x2. x2 é d menos x1. Tá? Eu estou isolando x2 para achar uma expressão para x2 em função de d e de x1. Porque quando eu jogar aqui, aí eu vou encontrar uma expressão para x1 em função apenas das massas e de d. Vamos lá? Vamos ver como é que funciona. Vou pegar aqui essa expressão e essa daqui e juntar isso numa só expressão, que vai ser então m1x1 igual a m2x2 é d menos x1. m1x1 então vai ser igual a m2d menos m2x1. Vou resolver para x1, vou colocar então x1 em evidência, vai ficar m1 mais m2x1, aqui do lado esquerdo, e do lado direito fica m2d. Com isso, eu concluo que x1 é m2d dividido por m1 mais m2, uma expressão para essa distância x1 em função das massas e da distância entre elas. Vou fazer o mesmo para x2. Você pode fazer dessa maneira, vou fazer de uma outra maneira.
x2 é igual a D menos x1. Logo, x2 é igual a D menos m2D sobre m1 mais m2. x2 vai ser igual a, tirando o mínimo, vou ficar com m1 mais m2 aqui no denominador, D que multiplica m1 mais m2 menos m2D. Fazendo a distributiva, m1D mais m2D menos m2D sobre m1 mais m2. x2 então vai ser m1, aqui cancela, cancela, m1D sobre m1 mais m2 vai ser o x2. Ora, o que eu achei então? x1 é igual a m2D sobre m1 mais m2 e x2 é m1D sobre m1 mais m2. Somando aqui, veja que vai dar justamente D. Beleza, então, um indicativo aí que eu estou correto, né? O momento de inércia para essas massas rotacionando aqui em torno do eixo, vou chamar de eixo Z, tá? Imaginando que o Z está aqui, subindo, e o Y está saindo aqui, né, do plano. Então elas estão rotacionando aqui em torno do eixo Z no plano XY. O momento de inércia para essa molécula vai ser m1 x1 ao quadrado mais m2 x2 ao quadrado. Como eu achei x1 e x2, vou substituir m1 x1 ao quadrado mais m2 x2 ao quadrado. Isso vai ser, aqui vou levar ao quadrado, né? Vai ficar m2 ao quadrado d quadrado, denominador m1 m2 ao quadrado. Aqui vai ficar m1 ao quadrado d quadrado e aqui no denominador m1 mais m2 ao quadrado. Vou colocar, veja que apareceu d quadrado sobre m1 mais m2 ao quadrado aqui e aqui, no primeiro e no segundo termo. Vou colocar em evidência. Vai sobrar o quê? m1 que multiplica m2 ao quadrado mais m2 que multiplica m1 ao quadrado. Vou colocar em evidência agora m1, m2. Esse produto vai ficar d quadrado sobre m1 mais m2 ao quadrado, que já estava em evidência, que multiplica m1, m2, e aí vai ficar, aqui eu tirei m1, m2, vai sobrar só m2, e aqui eu tirei m1, m2, vai sobrar só um m1. Cancela m1 mais m2 com esse m1 mais m2 que está aqui, ó, com um deles, né, aqui no denominador, eu vou ficar com o meu momento de inércia em função apenas das massas e da distância entre elas, sendo então m1, m2, produto das massas, dividido pela soma das massas, m1 mais m2, produto pela soma, multiplicando a distância entre elas ao quadrado, d ao quadrado. Há quem faça ainda uma simplificação a mais aqui, que é chamar esse produto pela soma das massas de μ, e chamar esse μ de massa reduzida. Então, a massa reduzida é o produto das massas pela soma das massas, né? Essa outra relação também é válida. Se você lembrar lá de circuitos elétricos, lembra que a resistência equivalente de resistência em paralelo era 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a resistência, a segunda resistência, né? E a resistência equivalente era o produto pela soma, né? É o que vai acontecer aqui, né? Se você tirar o mínimo aqui, vai ficar o mínimo M1, M2, em cima M1 mais M2, e aí, invertendo, produto pela soma. Então, se eu tenho essa definição de massa reduzida, o meu momento de inércia para a molécula diatômica vai ser μ d quadrado. Aqui eu tenho o caso geral, se as massas forem iguais, veja que eu vou ter M1, M2, vamos chamar de M, por exemplo, né? Vai ficar M ao quadrado sobre 2M, vai ser M sobre 2 que multiplica d quadrado. Beleza? Esse foi o cálculo do momento de inércia para a molécula diatômica, que a gente vai usar em um exercício aí mais para frente. Se você está chegando agora no canal, não está nessa sequência de exercícios, sem problema. Espero que esse cálculo tenha te ajudado aí a entender esse momento de inércia para moléculas diatômicas. Beleza? Valeu aí, pessoal!